Bom dia, pessoal. Mais uma semana iniciando. Tudo bem com vocês? Então, comigo também. Tá tudo bem, tá? Nossa semana vai começar bem legal, né? Porque a gente tem que tá legal para poder começar a nossa semana, né? E que vocês possam aproveitar o estudo. Não sei se vocês repararam que eu dei uma diminuída no ritmo no meio da semana para que vocês possam estar observando melhor os conteúdos e absorvendo. Volto a falar que estou aqui à disposição de vocês, tá? Só me chamar, tá? De segunda a sexta podem me chamar à vontade, porque eu vou estar respondendo vocês até no sábado também, né? Mas domingo a tia Renata tira para dar uma descansadinha, né? E aí vocês podem me chamar, tá? Tiverem dúvida, tem que chamar mesmo para perguntar, tem que trocar. Eu tô sentindo falta disso. Tem pessoal aí que não me chama, não. Aí depois não vai conseguir concluir o livro porque eu não soube fazer, só me chamar. Todo mundo me chama, chama no áudio, me pede para chamar chamada de vídeo. Se tiver alguma dúvida com relação à atividade, vocês podem me perguntar, eu vou enviar a foto da resposta para vocês tirarem a dúvida, tá? Fiquem à vontade. Nossa disciplina hoje vai ser matemática e português, tá? E hoje nós vamos usar essa parte aqui do livro que fala sobre reta, semi-reta e segmento de reta. Gente, é tão fácil essa matéria que vocês vão tirar de letra, tá? Então, eu vou dar essa explicação aqui do livro, tá? Em seguida, vai ter essa explicação aqui todinha, que eu vou falar oralmente com vocês, e vocês vão fazer, aí depois vai ter essa explicação, tá? E em seguida, vocês vão fazer essas atividades aqui, essa aqui, não é nada demais, vocês estão vendo que não é nada demais até aqui, tá? E vão parar aqui, porque depois a gente vai entrar na matéria de ângulos, que eu vou dar individual para não fazer confusão, tá, gente? Então, nós vamos conversar agora um pouco sobre as retas, tá? Reta, quando eu entendo que o que é uma reta? Reta é uma linha, tá? Uma linha reta. Não tem muita coisa para dizer que o que é uma reta. A reta é isso. Só que ela, na geometria, ela tem alguns tipos de posições e algumas regras, tá? E nessa colocação é que eu vou explicar para vocês como usá-las e como aplicar ela na matemática, tá? Então, a reta, ela é formada por infinitos pontos. Até aí. O que é ponto? Pontinho mesmo, tá? E esses pontos, eles têm que estar alinhados, certo? Eles têm que estar alinhados. Ela é ilimitada nos dois sentidos, tá? Isso no posicionamento de geometrias. Vocês vão ver no finalzinho dessa aula que existe um ponto de começo, mas não tem um ponto de fim, tá? Que são chamados do que eu vou explicar daqui a pouco. Quando construímos uma linha, tá? Nós devemos utilizar uma letra maiúscula. Sempre que eu posicionar a letra, que geralmente ela fica numa seta no início ou a seta no fim, dependendo da atividade que se pede, eu posiciono uma letra maiúscula, tá? Nunca minúscula, sempre maiúscula. E o que vai acontecer com isso? Automaticamente eu vou estar delimitando ali o posicionamento da reta, tá? Eu até fiz um exemplo para que vocês possam entender, né? Então, nós temos aqui um exemplo de uma reta,
Aqui tem a letra, pode ser qualquer letra, não há necessidade de ser essa letra ou a outra, pode ser qualquer letra representativa, tá? E nós temos dois exemplos aqui de uma reta horizontal. Quando eu falo horizontal, é, né, deitadinha, né? A gente costumava falar isso. Numa reta vertical, tá? Que tem a letra aqui, a reta vertical, e a reta inclinada. Essas posições aqui são posições que são relacionadas à geometria. Mas, professora, para que a gente está aprendendo isso? Porque provavelmente no Fundamental 2, vocês já vão iniciar com geometria. Então, vocês precisam dessa base para que vocês possam entender o que é uma reta. Primeiro eu preciso saber o que é uma reta horizontal, o que é uma reta vertical e o que é uma reta inclinada. Lembrando que as letras devem ser colocadas sempre em maiúscula, tá? Então, repetindo, reta horizontal, reta vertical e reta inclinada. Na reta, a gente pode construir três posições, que são essas que eu acabei de falar: horizontal, vertical e inclinada. Então, para a gente gravar, né? Se eu pegar uma caneta, eu tenho aqui horizontal, né? Vertical, inclinada. Difícil? Não, né? Dá para entender, né? Então, ó, vamos lá. Ó, horizontal, vertical e inclinada, tá? Toda reta ela vai ter um começo e é infinita. Eu posso fazer uma reta de vários metros, de vários quilômetros. Podemos dar como exemplo uma rua, né? Geralmente uma rua, ela tem muitos metros ou muitos quilômetros. Então, a gente pode citar como exemplo também a extensão de uma areia de uma praia, né? Aí a gente vai ver de acordo com a reta que tá na areia da praia, tá? Mas nessas retas também, nós temos também dentro das geometrias as retas concorrentes, tá? Primeiro nós falamos das retas que são baseadas na geometria, que são chamadas de retas, mas elas mudam de formas, que é a horizontal, vertical e a inclinada. E agora a gente vai falar um pouco sobre as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Não é difícil, olha só como é fácil. As retas concorrentes são as que ligam uma à outra, tá? Eu até fiz como exemplo para vocês poderem entender. Essas são as retas concorrentes, ó. Eu liguei um ponto ao ponto, outro ponto ao outro ponto. Observem que essa letra representa essa reta e essa letra representa essa reta. Que ponto foi interligado? O ponto aqui no meio. Também fiz outro exemplo como reta concorrente. Olha, liguei aqui e liguei aqui como se fosse um X. Observem que letra aqui e letra aqui. E liguei a este ponto aqui, tá? Então, a reta concorrente são retas interligadas, ou seja, uma liga a outra. Com isso, eu consigo entender o diferencial das retas anteriores que eu expliquei para vocês, tá? Então, as retas concorrentes são quando elas interligam uma com as outras. Pensando em ruas, ou em quilômetros, ou em estradas, nós também vemos esse tipo de coisa, né? Vamos seguir por aqui, né? E depois também podemos seguir por aqui, dando como exemplo para que vocês possam guardar. Então, as retas concorrentes são quando elas interligam, tá? Ó, uma com a outra, tá? Mas não acabou, pessoal, tem mais. Agora, a gente vai ouvir falar também dentro da geometria das retas paralelas, tá? Quando eu penso em paralelo, é lógico que eu vou pensar que tem uma paralela à outra, tá? É uma paralela à outra.
Essas retas, elas são muito comuns, porque é o que mais a gente vê, tá? Aí eu fiz outro desenho para vocês poderem entender. As retas paralelas, elas podem estar horizontais ou verticais, ok? É só isso, uma paralela à outra. Muito fácil, né, pessoal? Não é difícil, ó. Aqui ela tá paralela aqui, não importa se ela tá vertical ou se ela tá horizontal. O que importa é que elas estão paralelas uma à outra, ou seja, pensamos que temos aqui uma rua e paralela a outra rua. Geralmente a gente escuta falar assim, né? Uma rua paralela a outra. Isso aqui, ó, tá vendo? Uma paralela a outra. Isso são chamadas de retas paralelas. E dando sequência à geometria, dentro dela nós também temos os segmentos de reta. O segmento de reta é limitado. Ele não é ilimitado. O que é limitado? Ou seja, ele tem um ponto de referência para parar, tá? E esses dois pontos que usamos na reta, no segmento de reta, ele serve para parar, ou seja, ali naquele momento ele vai parar, que eu fiz como exemplo aqui para que vocês pudessem entender. Tá vendo, ó? O segmento é uma reta, segmento de reta. Mas para ser chamado de segmento de reta, ele é limitado. Limitado por quê? Porque ele vai seguir até aqui, vai parar, vai dar continuidade, vai parar aqui de novo. Então, isso é chamado de segmento de reta, tá? O segmento de reta, ele não é ilimitado, como as outras. Ele é limitado, porque nós usamos o segmento, né? Que no caso, ele vai parar em algum determinado momento. Poderia ser aqui no meio, poderia ser um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Então, o segmento de reta, ele é limitado pelo simples fato de ter uma reta onde eu tenho que parar e para depois dar continuidade. Isso é chamado de segmento de reta. Tá acabando, pessoal. As partes que entre os pontos A e B é chamado de segmento, tá? Voltando aqui só para vocês poderem entender. Ó, essa parte aqui e essa parte aqui é chamado de segmento, por isso mudou o nome, tá? É uma reta, não mudou, continua sendo uma reta, mas os pontos marcados nela, seja ela na horizontal, seja na vertical, seja ela me perdi aqui, vou de novo. Na horizontal, na vertical ou na inclinada, ela pode ter um segmento. E esse segmento é o ponto que marca na reta. Então, fica mais fácil de entender do que eu estou falando. O segmento é o ponto que fica marcado em cada reta, seja ela inclinada, horizontal ou reta, ou vertical. Tá, pessoal? É diferente das outras que é ilimitada. Ela pode ir por muitos metros ou por muitos quilômetros, tá? E, para terminar, nós vamos falar da semi-reta, tá? Nossa, quanto nome, professora! Muita coisa para guardar, não é? Se vocês verem no livrinho de vocês vão ver que não é difícil de fazer, apenas eu preciso entender o que cada uma delas representa, tá? E a semi-reta, ela possui uma origem, mas ela é ilimitada. Só que ela tem um diferencial das outras. Por quê? Porque ela tem um outro sentido. Ela possui início, mas não tem fim, tá? Existe o início de uma semi-reta, mas ela não tem fim, que é o caso que eu acabei de desenhar aqui para que vocês pudessem ver. O início da semi-reta, mas ela não vai ter fim, ela pode ir
toda a vida, ok? Então, a semi-reta, ela tem início, mas não tem fim, tá? Agora eu vou dar uma recapitulada com vocês em todas as que eu acabei de falar. Vamos lá. Na geometria, existem esses tipos de reta: horizontal, vertical e inclinada. Aí, essa parte aqui, ela é infinita, tá? Não esquecendo que quando eu for representar uma reta, eu represento com letra maiúscula. Nas retas concorrentes, qual é o seu diferencial? É porque elas se cruzam, tá? Elas se cruzam. Como exemplo, essa e essa. Ok? Nas retas paralelas, a gente tem como saber que é paralela porque é uma ao lado da outra, seja vertical ou seja horizontal. Elas são paralelas, ou seja, próximas uma da outra, tá? E o segmento de reta, que ela traz um diferencial, mas que também não é difícil de entender. O segmento de reta, ele tem um ponto para parar, tá? Ele dá a reta, para. Segmento quer dizer, esses dois pontos aqui são os segmentos que são dados à reta. Então, ou seja, aquele pontinho que eu vou parar para poder dar continuidade. Vocês vão entender como vocês vão usar isso aqui lá na atividade do livro. E por último, a semi-reta, tá? A semi-reta, ela tem início, mas ela não vai ter fim. É o diferencial das outras. Ela tem início, mas não tem fim. Tá bom, pessoal? Então, vocês vão fazer as atividades de matemática no livro, tá? E vocês vão ficar baseado nessa explicação do vídeo. Não deixem de assistir o vídeo, porque o vídeo tá bem resumidinho. Eu fiz os desenhos para que vocês não se confundam, tá, gente? Então, até a próxima aula. Um beijo para vocês, tá? Um ótimo dia.